Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso diário aqui pra gente estar começando o nosso dia, a nossa semana mais abençoada, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que a gente veio para viver aqui nessa vida, né? Apesar de todos falarem que a gente precisa passar pelo sofrimento, que a gente precisa sofrer, fazer sacrifícios, eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode ter sim uma vida leve, gostosa, aproveitar o processo. Aproveitar o seu processo, a sua transformação. É gostoso você perceber que você é você. É gostoso você perceber que você tá livre das comparações, que você tá livre da inferioridade, que você tá livre do julgamento, do auto-julgamento, porque quando você está pensando lá no julgamento do outro, você já está se julgando antes de mais nada. Antes de mais nada. Então, gente, se autoconhecer não é você saber que você é fulano de tal, que nem eu. Eu sou a Cristiana da Silva, vim de fulano de tal, nasci de fulano de tal e tal. Não. Eu sou muito maior que isso. Eu sou um ser eterno. Eu sou uma extensão da fonte. Eu achei muito bonito quando o Abraham falou, tá em algum desses vídeos que eu postei aqui, gente, quando ele falou assim, quando nós pensamos em vocês, nós pensamos na fonte, nós pensamos em Deus, nós pensamos na criação. Por que será? Por que será? Porque nós somos a fonte. Nós somos a criação, nós somos o Criador. Nós somos uma extensão do não físico. Nós estamos aqui por uma escolha. E talvez aí você não esteja vivendo o que você quer viver na vida porque você ainda está presa a algum sentimento, está amarrada a algum sentimento de inferioridade, algum sentimento de medo, de injustiça, está presa no vitimismo. Não existe vítimas nesse mundo, gente. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente se conhece, não existe vítima. Eu não sou vítima do mundo porque eu não conheci o meu pai. Eu adoro a história do Rufino, né? Quando ele conta que ele perdeu a mãe muito cedo e a mãe passava nas feiras, pegava as coisas e cozinhava para toda a comunidade, mesmo sem ter nada. Então, olha só, né? Eu sento à mesa com a Valentina. Semana passada a gente voltou de viagem e aí eu falei, não tô afim de fazer comida, né? Eu peguei e fiz um mexidinho de arroz com calabresa, que isso eu fazia quando, lembra que eu falei pra vocês que eu tava quase não tendo o que comer dentro de casa. Isso é real. Eu não gosto de estar falando isso, porque eu não quero que vocês vejam isso como sofrimento. Porque a melhor parte que ficou não foi a parte que eu tava lá fazendo, né, o arroz com a calabresa para aumentar e para ter uma mistura, porque a mistura já era calabresa moída. A melhor parte que ficou dessa época e de tudo, né? Porque tudo é um processo e quando você admira, quando você ama o processo, você transforma a sua vida. Então, as meninas olhavam para mim, nossa mamãe, nossa tia, que comida gostosa. É isso, porque eu colocava amor, eu colocava todo o meu sentimento ali de gratidão. E hoje quando eu sento à mesa, toda vez eu como com a Valentina, a gente sempre come junto aqui em casa, procura tomar café juntas. A gente sempre teve esse hábito aqui em casa, né? Sempre fazer uma refeição junto. E tanto que eu acordo 5h30 da manhã com o Marcos pra gente tomar café da manhã, né? Então, é gostoso você criar um hábito na sua família, que nem de sexta-feira, por exemplo, né? Sexta-feira é o dia dos belisquetes, então
As meninas já ficam, mamãe, o que o papai vai fazer hoje? Tia, o que o tio vai fazer hoje? Já fica esperando aquela coisa. Então, é gostoso você ter um momento com os seus filhos. É isso que eles vão levar para a vida. Esses momentos, né? Que nem quando eu fazia esse arrozinho que a Valentina, nossa mamãe, que delícia. As meninas também, nossa tia, que delícia. Mal sabia elas o que estava acontecendo. Então eu fiz esse arrozinho a semana passada, né, na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, fiz esse arrozinho, falei, nossa, que delícia que é esse arrozinho mesmo, né? Então assim, é você ser livre, sabe? Então se você não tá vivendo aquilo que você desejou viver ainda, é porque você está preso em algum momento lá no seu passado. É porque você ainda não se perdoou de alguma fase da sua vida. Gente, eu sempre falo isso aqui para vocês e eu vou repetir porque Deus, ele não fica julgando você. Deus, Jesus, o universo, a mente cósmica, a inteligência infinita, não fica sentadinho ali julgando. Seria muito mais difícil, né? Olha o trabalho que ele ia ter, ficar sentando, julgando bilhões de pessoas. Não, é muito mais fácil. Quem tiver conectado aqui vai receber. Quem não tiver conectado não vai receber. É simples assim. E conectado com o que, gente? Com alegria, com a provisão infinita, com o seu autoconhecimento, com a sua autoconvicção, com a sua fé interior, com a sua capacidade infinita. É estar conectado com isso, com o seu querer, com a sua preferência. Eu prefiro almoçar em restaurante tal. Eu prefiro fazer tal coisa. Suas preferências. O Abraham também fala isso num desses 2 vídeos que saiu aqui na quarta-feira. Ele fala isso. Vocês não têm noção de como é grande, de como é importante as suas preferências. Então prefira algo melhor. Prefira viver uma vida abundante. Prefira viver com alegria. Você pode escolher. Eu tô tão ruim hoje. O que eu prefiro? Prefiro alegria. O que eu prefiro? A abundância. O que eu prefiro? Amor. O que eu prefiro? Perdão, paz. Eu prefiro isso na minha vida. Eu prefiro ordem divina. Eu prefiro facilidade na minha vida. Legal, né? Que coisa maravilhosa, gente. Esses preceitos cada vez mais maravilhosos, cada vez mais. Vamos lá para nossas mensagens de otimismo. Diante da beleza do sol poente, acalmam-se as palavras. Fica a contemplação e o êxtase. A.D. Olha que coisa linda, né? Diante da beleza do sol poente, acalmam-se as palavras. Fica a contemplação e o êxtase. Então, o que você vai escolher para sua vida aí? O que você vai escolher para sua vida? Então, prefira, tenha preferências, escolhas, prefira algo melhor na sua vida. É assim que o universo começa a levar você cada vez mais para aquilo que você deseja. O universo, ele dá importância para suas preferências, não para o que você está vivendo, mas prefira algo diferente na sua vida. Tá bom? Vamos lá ler aqui o nosso preceito do dia 25 de novembro. Gente, olha o título. Jesus ressuscitou Lázaro. Se a gente for levar aqui para Neville, né, quem tem aí o despertar da consciência, tem toda uma história aqui por trás, né, metafísica, nessa história aqui, quando Jesus ressuscita Lázaro. Vamos ver o que ele vai falar aqui, porque o Masaharu Taniguchi estudou muito com o Dr. Joseph Murphy, que foi também pupilo, vamos dizer assim, do Abdullah, que também foi o mestre do Neville. Então, todos aqui têm a mesma escola praticamente, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Consta na Bíblia que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Olha só, linkando
com o preceito que nós lemos ontem, né? Após 4 dias de sua morte, quando já cheirava mal, ele assimilou a tristeza dos familiares de Lázaro como se fosse sua própria tristeza. Depois disse: não está morto, está vivo. Uma vez trazida para si a tristeza do outro, já não será possível lavar essa tristeza com a água da tristeza. Então, viu somente a imagem verdadeira de Lázaro vivo, sem ver a morte nem a doença. Nesse momento, Lázaro ressuscitou. Olha só, então, usando a analogia de ontem, né, do preceito, que ele usou a analogia do quê? Da máquina de lavar, da lavanderia aí, né? Ele pegou a tristeza dos familiares, assimilou ali, mas logo em seguida ele falou: Lázaro vive. Por quê? Jesus, né? Assim como Joel Goldsmith, que tem muitas potências infinitas que falam aqui do Joel, mas o Joel Goldsmith, assim como Jesus, ele não via doença, ele não via calamidades, ele não via pecados nas pessoas, ele via somente a imagem verdadeira, assim como Jesus. Jesus não via a doença, não via a incapacidade no ser humano. Ele só via que o ser humano era capaz de tudo. O ser humano é capaz de se autocurar. O ser humano é capaz de fazer coisas, criar coisas maravilhosas. Olha o tanto de coisas que temos hoje no nosso mundo, na nossa vida, para facilitar. Graças aos nossos antepassados que passaram aí, né, passou pelas situações aí de querer algo melhor, e hoje nós estamos vivendo isso, né, com computador, celular, né, máquina de lavar, geladeira, fogão, micro-ondas, né, air fry, né, liquidificador. Então, várias coisas para facilitar a nossa vida, facilitar carro. Então, olha só os contrastes, né, os contrastes que os nossos antepassados passaram, né? Eles criaram aqui hoje para nós. Por quê? Ficaram as formas, pensamentos, lembra? E é muito engraçado porque isso, eu tô fazendo um estudo do Sete e ele tá falando exatamente sobre a forma pensamento. Lembra que eu falo para vocês, e o Abraham falou em um dos vídeos que eu fiz aqui, que a forma pensamento, ela não morre. Por isso que muitas vezes as pessoas passam num local de acidente e sente aquilo. Por quê? Sintonizou com o sofrimento da pessoa que participou daquele acidente. Ou, por exemplo, né, nas Torres Gêmeas lá que teve o atentado, também as pessoas às vezes chegam lá perto, começam a sentir. Por quê? São formas, pensamentos do sofrimento das pessoas. Então isso não morre, isso acompanha o universo. O universo é pura energia. E energia, gente, só se transforma, ela nunca acaba, ela nunca é lixo. Energia só se transforma. Não existe espaço vago no universo. Não existe vácuo no universo. Tudo é preenchido por energia. E aí o Sete falou numa passagem do livro, se vocês pensam que ali onde está vazio, que você não está vendo nada, que não tem ninguém, tem formas, pensamentos. Mas qual forma, pensamento você decide, você escolhe, você prefere sintonizar? Com o sofrimento? Ou com a abundância, com a alegria, com a vida? É você que escolhe. Então Jesus, ele não via nada disso nas pessoas. Ele não via o sofrimento, ele via que as pessoas sim tinham capacidade para mudar, mas escolhiam não mudar. Escolhiam ficar ali no sofrimento, porque Jesus veio com uma mensagem para nós de abundância, de alegria, de prosperidade, de capacidade interior. Mas as pessoas não acreditavam, não acreditaram. E até hoje, muitas pessoas vivem aí no sofrimento, porque não captou a mensagem de Jesus. Não captou. Acha que ainda tem que sofrer, acha que ainda é pecador, ainda se culpa porque Jesus
se sacrificou, vive no sacrifício de Jesus. Jesus nunca quis isso. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E abundância do quê? Abundância de liberdade, abundância de alegria, abundância de prosperidade, abundância de satisfação, de criação, de cura. Mas a mensagem que ficou foi o quê? A de sacrifício. Então por que Jesus curava as pessoas, ressuscitava as pessoas? Porque ele não via a morte. Por que Jesus ressuscitou? Porque também não via a morte. Então quando a gente parar de olhar o bem e o mal, olhar só para o bem, a vida começa a se transformar. Porque o mal somos nós que olhamos. Quando nós colocamos uma venda nos olhos, quando nós colocamos um óculos aí escuro que não enxerga direito, somos nós. Nós é que enxergamos o mal. Nós é que enxergamos o defeito da outra pessoa. Nós é que enxergamos o que o outro está fazendo. Nós é que criticamos. Jesus não critica, Jesus não julga. Deus não julga. Deus não critica, Deus só olha para tudo que ele fez e tudo que ele fez é muito bom. É tudo muito bom. É tudo muito bom. É tudo muito belo, é tudo muito perfeito. Então só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe o bem, o belo, a perfeição, a harmonia. Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente a beleza, a harmonia, a perfeição em todas as coisas, fatos e pessoas. Então, quando esse exercício, gente, esse exercício é tão poderoso, que vocês poderiam ficar aí o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, só olhando com os olhos de Deus. E quando aparecer alguma coisa para você, meus olhos são os olhos de Deus e vem somente o amor, a bondade, a beleza, a harmonia em todas as coisas, fatos e pessoas. Meus olhos são os olhos de Deus e vem somente o amor, a abundância, a prosperidade, a cura, a alegria em todas as coisas, fatos e pessoas. É maravilhosa essa afirmação. E sentir que Deus está trabalhando em você. Que Deus, aceitar que você é uma extensão de Deus. E sendo extensão de Deus, você é Deus. Mas você precisa deixar Ele se expressar na sua vida. Tá bom, potências infinitas? Se vocês tiverem a curiosidade de saber o que o Neville fala nesta passagem aqui, tá lá no livro O Despertar da Consciência, maravilhoso, o que o Neville fala da ressurreição, né? E aqui ele fala, Jesus ressuscitou Lázaro. O que significa isso metafisicamente? Então eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem aquela coletânea de Neville, O Despertar da Consciência, inspiraçõesparaser.com.br. Conheça essa coletânea, como o Neville traz pra gente uma leveza da leitura bíblica, maravilhoso, maravilhoso, tá? Então o link vai estar aqui na descrição, junto com esse texto aqui de hoje, tá bom? inspiraçõesparaser.com.br. Eu espero vocês lá, hein? Leia essa passagem. Neville é para ser lido assim, é para ser lido, gente, é degustando. Neville é para ser lido assim, sabe aqueles momentos que você tá meio assim, sem fé, meio cabisbaixo? Você pega Neville, abre assim numa página aleatória e aí ele traz a luz para você. É muito gostoso, tá bom? Então, inspiraçõesparaser.com.br é o site para vocês entrarem lá e conhecer o Despertar da Consciência de Neville Goddard, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Jesus ressuscitou Lázaro. Consta na Bíblia que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro, após 4 dias de sua morte, quando já cheirava mal. Ele assimilou a tristeza dos familiares de Lázaro como se fosse sua própria tristeza. Depois disse: não está morto, está vivo. Uma vez trazida para si a tristeza do outro, já não será possível lavar essa tristeza com água da tristeza. Então, viu somente a imagem verdadeira de Lázaro vivo.
sem ver a morte nem a doença. Nesse momento, Lázaro ressuscitou. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite. Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente o amor, a bondade, a alegria, a harmonia em todas as coisas, fatos e pessoas. Faça esse exercício e vocês verão grandes mudanças nas suas vidas. Até amanhã com mais um preceito do dia 26 de novembro. Até lá!